Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer um convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Vamos orar, vamos falar com Deus ao início dessa lição. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito esteja diretamente nos ensinando. Fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Mateus, o Evangelho do Reino. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. A lição de hoje, lição de número 10, tem por título As Exortações Continuam. Hoje nós vamos tratar sobre os capítulos 20 e 21 do Evangelho de Mateus. A parábola dos trabalhadores. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versos de 1 a 16. Diz assim o texto: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde e 9, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês vão também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Esse texto é um texto muito rico e que nos oferece várias lições, mas eu quero aqui salientar 2 lições específicas. A primeira, o valor do serviço cristão sem esperar recompensa. Os trabalhadores mais especializados, eles haviam sido contratados logo cedo por um salário combinado de 1 denário. E eles recebem, então, o mesmo salário do que aqueles que eram menos especializados e são contratados no fim do dia. Perceba, então, que o Senhor ele foi justo com todos, porque ele cumpriu exatamente o que havia sido combinado. E isso nos ensina que nós não devemos servir esperando recompensas. E, ao mesmo tempo, não existem cristãos que sejam mais importantes que outros. Todos são iguais perante o Senhor. Eu devo, então, entender que preciso dedicar os meus talentos integralmente ao serviço do Rei. Lembrando que isso não me faz nem melhor nem pior do que os meus irmãos, pois Deus trata a todos com equidade. Tudo o que fazemos com as nossas habilidades deve honrar o Senhor e abençoar o próximo. E a segunda lição nesse texto é a generosidade de Deus para com as pessoas. Não importa a classe social,
Não importa a origem, a nacionalidade, mas Deus, ele é generoso e ele recompensa a todos igualmente. Uma pessoa que desde pequena cresceu nos caminhos do Senhor, ela tem o mesmo direito daquela que entregou a sua vida a Cristo nos últimos instantes de vida. Foi assim com um ladrão na cruz, que ao reconhecer a justiça de Jesus, ou a reconhecer que Jesus era justo, que ele não precisava estar ali, ele ouve do próprio Mestre: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43. A promessa de salvação é a mesma para todos. Não há preferências. A predição da morte de Jesus e outros acontecimentos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, de 17 a 34. Nesse trecho, nós temos aqui 3 situações distintas. Jesus predizendo a sua morte, dos versos 17 a 19, o pedido de uma mãe em favor aos seus filhos, dos versos 20 ao 28, e os cegos que recuperam a visão, dos versos 29 ao 34. Sobre a sua morte, Jesus está ensinando esse assunto em particular aos seus discípulos. E logo em seguida a esse ensinamento, o texto nos mostra o seguinte, nos versos 20 e 21. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos. Prostrando-se, lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Aqui nós estamos diante do pedido de uma mãe. Mas antes de eu seguir com as lições sobre esse texto, eu quero fazer aqui uma observação. Se nós formos ao Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 35, esse é um texto que vai se referir à mesma passagem. Mas em Marcos, diz assim o texto: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que te pedir. Então, preste atenção. Em Mateus, o texto diz que a mãe fala com Jesus. Em Marcos, o texto diz que são os filhos que estão falando com Jesus. Então, será que há alguma contradição nesses textos? A resposta é não, não há contradição alguma. Os 2 textos citados não estão se contradizendo. No relato de Mateus, ele nos diz que tanto a mãe como os filhos foram falar com Jesus. Então, o mais acertado é que tanto a mãe como os filhos chegam a falar, a conversar com Jesus sobre o mesmo assunto, de modo que cada escritor dos evangelhos narrou a mesma situação sobre um ponto de vista diferente. Cada um aqui está expressando o seu ponto de vista. Não há conflito algum entre os textos bíblicos. A Bíblia é isenta de erros. Mas então, olhando para esse texto, nós vemos 2 apóstolos demonstrando suas fraquezas. Eles queriam a glória de ocupar lugares importantes e eles não estavam dispostos a pagar o preço, pois quando da crucificação de Cristo, eles o abandonam. Então, assim também é nos dias atuais. Há muitas pessoas que querem a glória, querem os melhores lugares, mas não estão dispostas a pagar o preço. E o texto segue, nos versos 26 e 27, dizendo: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Irmãos, o maior valor em nossa vida é servir. E Jesus, ele é o maior exemplo de serviço. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28, diz: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o maior exemplo de serviço. A chegada em Jerusalém e a purificação do templo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versos de 1 a 17. Leio os versos 1 e 2. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes:
Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Versos 7 a 9. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de oliveiras e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Naquela época, naquele momento ali específico, era a festa da Páscoa e Jerusalém ela estava lotada de moradores e visitantes. Naquele momento, a fama de Jesus ela já era grande, ela já havia se espalhado. Então, ele entra na cidade montado em um filhote de jumenta. Isso era um costume usado pelos monarcas judeus. Esse fato cumpre a profecia narrada em Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O jumentinho, ele era considerado um animal de paz. Então, isso nos demonstra que Jesus ele estava chegando a Jerusalém em nome da paz. E nos versos seguintes, de 12 a 17, nós vemos Jesus tomando uma atitude contra os abusos que estavam sendo cometidos naquele local que deveria ser o local de adoração. Havia naquele lugar ali um comércio que explorava a fé e a religião através de cambistas. Diz assim os versos 12 e 13 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Aqueles que estavam comercializando animais para o sacrifício, eles estavam cobrando altas taxas, explorando a fé daqueles que vinham de longe. Irmãos, a fé não pode ser comercializada. Jesus condena veementemente aqueles que mercadejam a fé. A parábola dos agricultores maus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versos de 18 a 46. E nesse trecho, então, nós temos 4 momentos distintos. Primeiro, ele vai falar sobre a figueira seca, dos versos 18 ao 22. Segundo, o questionamento da autoridade de Jesus pelos líderes religiosos, nos versos de 23 a 27. O terceiro, a parábola sobre 2 filhos, versos de 28 a 32. E a parábola dos lavradores, verso 33 ao 46. Ao ser questionado, então, sobre a sua autoridade, Jesus ele responde com uma pergunta. Diz assim o verso 23 do capítulo 21. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E a resposta de Jesus no verso 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Jesus ele está aqui respondendo uma pergunta com outra. E ele não faz isso para fugir de responder a pergunta, mas ele está fazendo isso porque ele não precisava comprovar a sua autoridade, que já havia sido comprovada em muitos momentos, não só pelos sinais que ele fazia, mas também como o próprio Pai comprova a sua autoridade no momento do batismo, naquele texto em que o Senhor ele declara: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, e portanto tem toda a autoridade. Sobre a parábola dos 2 filhos, a história diz que ambos recebem uma ordem de seu pai para irem trabalhar em uma vinha. Um diz que não quer ir, mas muda de ideia e acaba indo.
O outro, por sua vez, ele diz que vai, mas acaba não indo. E diz assim o verso 31 do capítulo 21. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus ainda segue o texto fazendo uma citação ao apóstolo João como aquele que veio mostrar o caminho da justiça, mas os judeus não aceitam a sua mensagem. Então, nessa parábola aqui, Jesus está nos ensinando que pecadores arrependidos entrarão no céu, mas falsos líderes religiosos não. E chegamos então à parábola dos agricultores maus. Diz que uma vinha foi plantada e ela foi arrendada por alguns lavradores, enquanto o proprietário viajava. Por 2 vezes o proprietário envia servos para buscarem os resultados da plantação, sendo que esses servos são mortos pelos lavradores. Na 3ª vez, ele envia o seu próprio filho, que também é morto. Diz assim os versos 38 e 39 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Nesta parábola, Jesus está fazendo referência aos profetas que vieram antes dele e também não foram aceitos. E fala então da expectativa de Deus em relação ao homem, a ponto de dar o seu filho para morrer por todos. Verso 42. Jesus lhes disse, vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus é a principal pedra no processo de salvação e formação de sua igreja. Aplicações para a vida. Relembrando então o que vimos hoje, nós não devemos servir esperando recompensas. Também vimos que não há cristãos que sejam mais importantes do que os outros. Todos são iguais perante o Senhor. A promessa de salvação ela é então para todos, sem distinção. Vimos também que o maior valor da nossa vida é servir. E falamos que a fé não pode ser comercializada. Lembrando ainda que a salvação é para os pecadores arrependidos e não para os falsos religiosos. Então eu quero te convidar a nós orarmos juntos, mas eu quero orar por você que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Cristo. Talvez você esteja se achando não merecedor de entregar a sua vida a Cristo, não merecedor da salvação. Mas o Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele deseja a sua salvação. Hoje é tempo de você entregar a sua vida a Cristo. Não há nada que você possa fazer para merecer. Ela é um presente. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Eu oro agora, Pai, por aqueles que precisam entregar a sua vida a Jesus, para que essa decisão seja tomada hoje, ó Pai, que haja uma mudança no coração e na vida dessa pessoa. Peço uma bênção sobre as nossas famílias, na certeza de que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.